Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar num dos conceitos mais úteis e importantes da estatística, a distribuição de probabilidade binomial. E para começar, vamos pensar juntos nessa situação aqui. Para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender a peça fundamental por trás disso tudo. Tudo começa com um único tiro. E essa peça fundamental, essa base de tudo, é o que chamamos de ensaio de Bernoulli. Bora ver o que isso significa na prática. Pensa no ensaio de Bernoulli como se fosse o átomo da coisa toda, sabe? É a menor partícula. É um único lançamento de uma moeda, um único tiro, uma única resposta sim ou não. Um evento isolado com apenas duas saídas. E esses dois resultados possíveis a gente chama de sucesso e fracasso. Mas olha, muito cuidado aqui, porque esses nomes podem levar a gente a pensar errado. O que sucesso realmente quer dizer é o que faz esse conceito ser tão poderoso. Pois é, sucesso em estatística não quer dizer algo positivo. Significa apenas o resultado de interesse. Por exemplo, se alguém está estudando a incidência de uma doença, encontrar um caso da doença é, para a análise, um sucesso. É só o que a gente decidiu contar. Certo. Então, um evento único, a gente já sabe, é um ensaio de Bernoulli. Mas e se esse evento for repetido várias e várias vezes? É aí que a coisa começa a ficar muito mais interessante. Vamos voltar para o nosso policial? Cada tiro que ele dá individualmente é um ensaio de Bernoulli. Só tem duas possibilidades. Ou ele acerta, ou ele erra. Ponto. E o que acontece quando a gente junta 10 desses tiros, um depois do outro? O que isso se torna? E aí está a grande virada. A distribuição binomial é exatamente isso, uma sequência de ensaios de Bernoulli. Simples assim. Um conceito é construído diretamente em cima do outro. Mas atenção, não é qualquer sequência que vira uma distribuição binomial, não. Para ser considerada uma, o experimento precisa seguir algumas regras bem claras. São 4 condições essenciais. Primeira, o número de tentativas tem que ser fixo. Segunda, só pode ter 2 resultados. Terceira, a probabilidade de sucesso tem que ser exatamente a mesma em todas as tentativas. E quarta, que é talvez a mais importante, as tentativas precisam ser independentes. Um resultado não pode afetar o próximo. E o mais legal é que todo esse cenário pode ser descrito com apenas 2 informações: o N, que é o número de tentativas, e o P, a probabilidade de sucesso em cada uma delas. Só com isso, a gente já define todo o modelo. Muito bem, vamos para a parte prática. Como a gente usa tudo isso para finalmente resolver o problema do policial? Bom, para isso, a gente vai precisar olhar para a famosa fórmula da distribuição binomial. Eu sei, à primeira vista pode parecer um pouco intimidador. Mas calma, vamos quebrar essa fórmula em 3 partes bem lógicas. Uma de cada vez e tudo vai fazer sentido. A primeira parte, esse CNK, é a combinação. Ela responde uma pergunta simples. De quantos jeitos diferentes o policial pode acertar 8 dos 10 tiros? Porque ele pode errar os 2 primeiros, ou os 2 últimos, ou um no meio e um no fim. Esse pedaço da fórmula calcula todas essas possibilidades. A segunda parte, o P elevado a K, é a probabilidade dos sucessos. No nosso caso, é a chance de ter 8 acertos. É a probabilidade de acertar um tiro, multiplicada por ela mesma 8 vezes. E por último, o Q elevado a N menos K. Essa é a probabilidade dos fracassos, ou seja, a chance dos 2 erros acontecerem. Aí é só juntar tudo. A gente multiplica o número de combinações pela probabilidade dos acertos e pela probabilidade dos erros. E pronto, a gente chega na resposta exata da nossa pergunta inicial. Agora, antes de fechar, a gente precisa reforçar uma daquelas regras que é a base de tudo. É o que faz a distribuição binomial funcionar, a tal da independência dos ensaios. Isso quer dizer que a probabilidade de sucesso, o nosso P, tem que ser a mesma do começo ao fim. Ela não pode mudar. É como jogar um dado. A chance de sair um 6 é sempre a mesma, não importa o que aconteceu antes. O exemplo clássico para entender isso é o de um saco com bolinhas de gude. Se a gente tira uma bolinha, anota a cor e coloca de volta, a probabilidade de tirar qualquer cor na próxima vez continua a mesma. Isso é um cenário binomial. Agora, se a gente tira a bolinha e não devolve, o jogo mudou completamente. As chances para a próxima retirada são outras. Aí já não dá para usar a distribuição binomial. E isso tudo deixa a gente com uma questão final.
A distribuição binomial é incrível para analisar esses eventos independentes onde as regras não mudam. Mas e no mundo real, onde um evento muitas vezes influencia o próximo, onde as probabilidades mudam a todo instante? Que outras ferramentas da estatística a gente precisaria para entender essa complexidade? Fica aí a reflexão.